paz. Avante, companheiros de jornada, unidos com amor, Jesus e Ismael. Pai João, nessa linda escalada, unidos em Teresópolis, vibrando na corrente de orações. Abençoe, Deus, nossa rotina, de mãos dadas, muita luz no coração. É com muito amor, com muita gratidão, que eu vou fazer o estudo de hoje, tá? Os palestrantes estão aí, né, sentados. Então, eu tirei do Evangelho, Entre os Mundos, Transição Planetária, e da Revista Reformadora Espírita Brasileira, da FEB. Pode ter erros de português e tudo, porque eu tirei ideias e tudo eu escrevi da minha mente de conjunções. Então, perdoe os erros, tá? Então, mundo de expiações e provas, Terra, a escola da alma. Eu vou primeiro, antes de falar isso aqui, eu vou fazer antes de começar o estudo, vamos repetir algumas perguntinhas aqui, para a gente refletir por dentro do que a gente está fazendo, né? Que forma eu tenho contribuído para a transformação da Terra no mundo de provas e expiações, em transição para o mundo de regeneração, realizando a minha própria reforma íntima, vivenciando os ensinamentos de Jesus? Quais as imperfeições que eu ainda preciso trabalhar para construir a transformação moral da humanidade? Outra vez. Eu realmente confio na justiça e no amor de Deus, a ponto de acreditar que nada comigo acontece na minha vida sem um propósito de aprendizado, de evolução, de crescimento espiritual. Diante das provas que a vida me apresenta, eu tenho olhado meu olhar fixamente nos sofrimentos, nas lágrimas, ou eu tenho buscado compreender o amparo de Deus a cada vicissitude, a cada momento de sofrimento? A cada desafio eu tenho encarado como uma oportunidade de evolução, de transformação sagrada, dessa oportunidade bendita da reencarnação, para a minha renovação, para o meu progresso espiritual. Então, essas perguntas ficam mais para mim mesmo, tá? Não é para a gente, mas para nós todos. Então, no meu estudo de provas e expiações, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, que elucida todos os pontos obscuros, que os espíritos de luz nos ajudam a compreender. Então, hoje sabemos que as atribulações, os problemas, vamos chamar hoje de desafios, né? Desafios que são bênçãos, são oportunidades de resgate e de aprendizado. Quando realmente acreditamos num Deus justo, misericordioso, sabemos que não somos vítimas, não tem vítima, que não existe aquela bala perdida, não existe. Estamos resgatando algo para nossa remissão ou evolução. Estamos em transformação, em aprendizado e evolução. Tudo está no seu devido lugar, obedecendo a lei de amor, a lei de Deus. Então, a gente não tem noção, né, que a gente teve um planejamento reencarnatório de quantas
providências foram tomadas para que a gente nascesse na família certa, na casa certa, no trabalho certo. Então, que não tem nada fora do lugar. E a gente está com oportunidade agora, porque a gente já deixou passar muito. Então, a gente tem que agarrar agora tudo, que somos os trabalhadores de última hora. Todos nós temos no mesmo princípio, a gente onde está, no mundo de provas e expiações. Isso não significa que a gente está ficar chateado com a gente mesmo. A gente já tem que agora avançar, né? Avançar avante. Avante sempre. O que caracteriza o mundo de provas e expiações? Como Deus atua amorosamente em nossa evolução espiritual. Vivemos em dia de dores, conflitos, perdas de entes queridos, perdas materiais, em dias de ansiedade e muitos desafios que a gente mesmo nos pergunta: por que existe tanto sofrimento? Somos espíritos imperfeitos, somos imperfeitos. Ainda trazemos sentimentos de orgulho, egoísmo, intolerância dentro de nós. Por isso, ainda, o sofrimento predomina na Terra, pois toda dor tem uma finalidade educativa e temporária. A dor não é castigo, ela funciona como despertamento espiritual, oportunidade de crescimento, reparação e evolução. Por isso, estamos encarnados na Terra, exatamente para expiar nossas faltas e promover a reforma íntima. Reconhecer essas imperfeições é o primeiro passo para o autoaperfeiçoamento e a evolução espiritual. Porque muitas pessoas passam por provas e expiações tão difíceis, tão dolorosas? O espírito sente a necessidade de reparação. Nós mesmos que pedimos. Às vezes a gente pede até muito mais, e aí nosso espírito protetor fala: vai devagar, tu não vai conseguir não. Vai, com isso mesmo, tá bom. E aí a gente pede, né? Assim mesmo. Então, a reparação e reajuste perante essas leis divinas são oportunidades de expiação, quitação dos erros passados, ou de evolução, provas, oportunidades para desenvolver as virtudes. É a lei de causa e efeito. Cada dificuldade atual é consequência de escolhas e atos realizados em vidas passadas ou nessa encarnação. No planejamento reencarnatório, alguns espíritos desejam acelerar seu processo moral e aceitam experiências desafiadoras. Outros necessitam reparar equívocos cometidos no passado. O que parece injusto diante de uma única existência ganha novo entendimento diante da imortalidade da alma. E aí a gente se pergunta: será que Deus nos abandonou? Deus ama, Deus ensina, Deus ampara, Deus fortalece e jamais nos abandona. Deus, Pai infinitamente bom, acompanha cada passo da nossa jornada evolutiva, amparando-nos através dos bons espíritos, das oportunidades de aprendizado, das forças renovadoras que surgem nos momentos mais difíceis de nossa vida. Nenhuma lágrima passa desapercebida de Deus, nenhuma dor é inútil, nenhuma prova ou expiação é permitida sem um propósito maior de crescimento e aperfeiçoamento moral. Quando a fé nos sustenta, percebemos que mesmo nas noites mais escuras da alma, a luz divina continua nos envolvendo, nos guiando silenciosamente em direção ao bem. A renovação do encontro da verdadeira felicidade. Deus não está diante da dor humana. Ele sustenta silenciosamente cada espírito em sua caminhada. Deus é amor. Qual é o verdadeiro sentido da vida, da encarnação na Terra? O maior objetivo da nossa existência terrena é a evolução do espírito.
que foi criado simples e ignorante e caminha ao longo de múltiplas reencarnações, em direção da perfeição, da sabedoria e do amor. Aqui o espírito encontra oportunidades de aprendizado, reparação dos equívocos passados, das virtudes e fortalecimento da fé. As dificuldades, perdas, desafios, até mesmo o sofrimento, possuem uma finalidade educativa, auxiliando o espírito a crescer moralmente, a aproximar-se das leis divinas. Não estamos na Terra por acaso. Cada encontro, cada desafio, cada experiência possui um valor para a nossa evolução espiritual. A existência na Terra é apenas um capítulo da nossa jornada imortal do espírito, que segue avançando sob a proteção de Jesus, rumo aos mundos felizes, à plenitude espiritual, para nos tornarmos melhores do que éramos ontem, aproximando cada vez mais de Deus, por meio do amor, da caridade, da vivência do Evangelho. No mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, né? Como eu falei, trabalhadores da última hora, aprendizes da vida, onde tantas vezes tropeçamos no orgulho, no egoísmo, nas chagas da humanidade que a gente ainda não consegue vencer. Percorremos caminho de erro, de queda, dúvida, mas temos agora, nesse momento, a sagrada oportunidade da reencarnação, do recomeço, da renovação espiritual. Tivemos a bênção do nosso planejamento reencarnatório. O planejamento sempre auxiliado por espíritos elevados e sempre com a permissão de Deus. Que tenhamos consciência agora dos nossos atos, das nossas ações, do arrependimento dos pecados, da reparação dos nossos erros através das provas e expiações. O progresso material evoluiu muito mais do que o progresso moral, que ainda é lento. Por isso a vida apresenta desafios, dores, dificuldades, enfermidades, perdas, experiências que servem tanto como provas quanto expiações. Então, as provas, né, são as experiências escolhidas ou aceitas por nós, antes da reencarnação, com o objetivo de desenvolver virtude, aprendizado, fortalecimento moral e crescimento espiritual. Expiações são consequência dos nossos atos equivocados, erros cometidos nas vidas passadas, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos oferece oportunidades de reparação e renovação. Deus nos convida ao desenvolvimento da fé, da caridade, da humildade, da paciência e do amor ao próximo. Então, agora eu achei importante falar de uma virtude. A virtude da persistência. O que a gente tem que persistir tanto? No mundo de provas e expiações, a psicosfera está pesada. A gente sabe disso, né? Então, carregamos no passado dores, angústias profundas que permanecem guardadas no nosso inconsciente. Embora ao reencarnar, esqueçamos, né, conscientemente das experiências passadas, essas memórias continuam registradas, né, nos corpos sutis, no perispírito, né? E por isso que, desde a infância, apresentamos tendências diferentes. Uns têm mais coragem, outros têm mais medos, outros encontram maiores desafios, herdamos tendências construídas por nossas próprias experiências ao longo da nossa jornada. A Terra, o mundo de provas e expiações, tende a intensificar as tendências que nós trazemos. Então, se o espírito já cultiva a bondade, a oportunidade que ele vai ter oferecida são inúmeras de bondade, né? Ainda melhor. Agora, se ele traz experiência de desequilíbrio, encontrará também situações que testarão essa inclinação para poder intensificar o espírito a se renovar. A Terra, eu sempre vou ler assim, funciona igual um self-service, né? Espiritual. Imagine-se diante de um restaurante, self-service, com os pratos nas mãos.
Há muitas opções diante de você, mas a escolha é sua que colocar no prato. Então, a escolha é nossa. É justamente aqui que entra a importância da persistência. Precisamos refletir para onde estamos canalizando a nossa persistência. Se existe uma virtude capaz de nos ajudar a curar as dores, medos, maus comportamentos, é a persistência nos caminhos de Jesus. Com leituras edificantes, cursos na casa espírita, frequentando palestras, uma persistência conectada ao nosso eu sagrado e, acima de tudo, conectada com Deus. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que utilizemos com responsabilidade para a nossa evolução. Como nos alerta o Espírito de Emmanuel, através de Chico Xavier, entre as imperfeições humanas, a preguiça é especialmente perigosa. Por quê? Porque ela, nos demais erros, ela ainda está em movimento. Ainda há luta, mas a preguiça paralisa. Ela convence ao espírito de que permanecer onde está é suficiente. Então, devemos cultivar diariamente pensamentos positivos, vigiar as palavras, desenvolver a compaixão, abandonar julgamentos, nunca julgar ninguém, praticar o bem, respeitar a natureza, os animais e todas as formas de vida. É persistir na fé. É colocar Deus no centro da sua vida, como ensinou Jesus Cristo. Revisar, no final do dia, nossos pensamentos e atitudes de escolha, como ensinava Santo Agostinho. A reflexão diária é a ferramenta indispensável para o autoconhecimento e para a evolução espiritual. A persistência é a ponte que entra, a persistência é a ponte entre quem somos hoje e quem fomos criados para nos tornar. Que possamos, a cada novo amanhecer, escolher persistir no bem, na fé, na disciplina e na nossa transformação interna. Agora, porque a gente fala, somos espíritos imortais, né? Eu estou na Patrícia, eu não sou Patrícia. Então, eu vou ter várias oportunidades. Então, a gente tem que pensar como espírito imortal. O que a gente fez para trás não interessa. Interessa o que a gente vai fazer agora. Não é se lamentar do que fez. Não, a gente toma, né? Consciência, arrependimento e reparação. Sem culpa de nada. O que a gente fez, a gente deixou para trás. Só posso te dizer, perguntando você, que quando a gente faz essa programação para a gente voltar para cá, a gente recebe uma listinha de conhecimento, né? E a gente, lá em cima, a gente vai dar certo, né? Que a gente vai fazer. E vai fazer tudo certinho, né? Aí quando a gente chega aqui, a gente não trabalha um pouquinho. Mas a gente já vem com a formação, volta para que a gente vai dar tudo certinho. Aí, às vezes, a gente chega aqui e não faz Aí o tem que pé, perseverar, tem que perseverar. Para não chegar com uma mala e sair com duas, né? Tomara esse cuidado. A gente não pode arrumar uma confusão, né? Não pode arrumar mais. Isso, legal. Então, eu botei aqui agora, no próximo, que todo mundo já sabe, só para começar, né? Ó, nem ler, que a gente sabe a pluralidade dos mundos, né? Que todo mundo sabe disso, né? Só para continuar. Se quiser, pode passar. Nos mundos primitivos. São as primeiras experiências do espírito na caminhada espiritual. Os primeiros passos no desenvolvimento da inteligência, da consciência, dos sentimentos. As necessidades estão voltadas principalmente para a sobrevivência, né? Defesa e reprodução. Os instintos predominam sobre os sentimentos e o conhecimento ainda é bastante limitado. Entretanto, isso não significa o abandono ou inferioridade perante a Deus. Ao contrário, os mundos primitivos representam o início de uma longa caminhada, maravilhosa trajetória de aprendizado planejada por Deus para todos os seus filhos.
À medida que o espírito aprende, desenvolve sua inteligência, amplia sua capacidade de amar, tornar-se apto a habitar mundos mais adiantados. Assim, os mundos primitivos são verdadeiras escolas da vida, onde o espírito começa a construir as bases de sua evolução futura. O Pai Celestial respeita o tempo de cada criatura, oferecendo infinito amor e as oportunidades necessárias para crescer, aprender e avançar rumo da luz. E aí eu só botei mais um pouquinho do mundo da regeneração próximo, porque vamos ter aula do mestre aqui, né? Então, só passar rapidinho. Mundo de regeneração, chamado de mundo de regeneração porque representa o renascimento moral coletivo da humanidade. Nele, os espíritos já alcançaram um grau mais elevado de compreensão das leis divinas e procuram viver de acordo com os ensinamentos de amor, fraternidade e justiça. Embora ainda existam desafios, aprendizado constante, o bem passa a predominar sobre o mal, marcando uma nova etapa de progresso espiritual para a Terra e para seus habitantes. A evolução é uma lei divina, nada foi criado para permanecer na ignorância ou no sofrimento eterno. Todos estamos destinados ao progresso. O mundo de regeneração representa exatamente esse momento em que a humanidade começa a colher os frutos de muitos séculos de aprendizado, lágrimas, lutas e superação. É emocionante pensar que cada gesto de bondade que praticamos hoje ajuda a construir esse amanhã. Cada vez que escolhemos o perdão em vez da vingança, a compreensão em vez da intolerância, a caridade em vez do egoísmo, estamos colaborando para a chegada desse novo mundo. A transformação do planeta começa pela transformação de cada espírito. Continuo, Sob a luz do Espiritismo, podemos olhar para as dores da humanidade com esperança, apesar das dificuldades que ainda vemos. A providência divina conduz à evolução de todos. Nada acontece fora das leis de Deus. Os desafios atuais são também oportunidades para que a humanidade amadureça moralmente e se prepare para uma nova etapa mais luminosa. Então, antes de eu ir, eu achei tão legal que... Aqui, eu vou começar. Eu já até falei, tá? Só um instantinho. Então, quando algo de ruim acontece com a gente, alguma situação chata acontece com a gente, aí a gente vai usar essas 3 palavrinhas assim. Ainda bem que. Aí eu vou falar para vocês me falam uma situação difícil, ou uma coisa que ninguém gosta de passar. Vocês podem falar doença, perda, o que vocês vão falar? Pode falar uma coisa bem difícil, para ficar bem difícil para mim. Traição de um amigo, de alguém, de pessoa. Tá, então tá, uma traição. Ainda bem que eu ainda entendo esse meu irmão que me traiu, sei que ele está equivocado e que eu ainda tenho força de Deus para me levantar na fé e continuar andando. Ainda bem que tenho outros amigos que não irão me trair. Ainda bem que tenho a minha família, tenho os meus amigos que vão me sustentar. Vou falar mais uma, porque essa foi junto com a segunda, Ainda bem que não fui eu que traí. Isso aí. Gostei. Ainda bem que não fui eu que traí, porque é muito melhor ser magoado do que magoar. É muito mais fácil perdoar do que ser perdoado. Pra gente agora, eu prefiro que me magoe, todo mundo fala. Todo mundo vai concordar. Eu prefiro ser magoado do que magoar alguém. Porque a dívida é do outro, não é sua, né? A azar é do outro. E já atingimos essa compreensão, né? Ainda bem que eu tenho um entendimento da compreensão que trair é ruim. Isso.
Ainda bem que uma doença. Todo mundo aqui, ninguém quer ficar doente. Alguém quer? Ninguém quer. Ainda bem que tem médicos estudados e remédio para me curar. Ainda bem que tenho a força da minha família e alguém do meu lado, mesmo que eu não vá me curar, para me sustentar. Ainda bem que tenho Deus, fé, fortalecimento, que eu sei que eu estou numa passagem e que não existe a morte. Ainda bem que a doença veio para me despertar de Isso. algo que eu não estava enxergando. Então, a gente, toda coisa ruim que acontecer a gente vai usar. Ainda bem que. Persistente. Persistente. O que eu queria falar aqui é que às vezes a gente vê a caridade como sempre doando, né? Mas você ter a possibilidade de receber, esse é muito mais importante. E igual quando você falou, ainda bem que não fui eu que caí. Você, olha que é uma atitude que reverte a coisa, sabe? Muito interessante isso. Mas eu quero lançar um desafio para ouvir a opinião de todo mundo, que é uma coisa difícil quando nós espíritas enfrentamos. Uma pessoa que perde um ente querido, como é que a gente vai dizer? Ainda bem que Deus me deu a oportunidade de conviver esse período com ele aqui. Perfeito. Os orientais falam isso. É. No relógio, né? Eles falam. Porque é difícil, né? É difícil você ter uma palavra de consolo para quem perde um espírito. Eu acho que a morte não existe. Ainda bem que a morte. Eu ia falar. Ainda bem que nós eu vamos nos conheço, encontrar. ainda bem que eu sou espírita. E eu acredito na reencarnação, eu compreendo que é a passagem aqui. Porque poderia não ser, né? Seria mais sentido. E também eu acho que é o momento de agradecer. Obrigado por esse tempo que eu passei com aquela pessoa. Que é uma maravilha. Muitas vezes, eu acho que aí a sua palestra foi muito interessante, porque por que nós adoecemos mais? Por que nós viemos para cá com uma programação para dar certo e dar tudo errado? Porque a gente vive do lado. Se nós fôssemos pegar para a gratidão, na fé, na persistência do bem, às vezes a gente conseguiria fazer um efeito um pouquinho mais. E às vezes a gente partiu mais. E ainda bem que, Cada um tem o seu tempo de despertamento, né? e ainda bem que mesmo ele tendo partido, Deus não me deixou sozinho. Há outras pessoas comigo. Com isso que você também falou agora, que ainda bem que cada um tem o seu tempo de despertar, isso mata tudo que viemos fazer, ofensa, traição, tudo. Ele está no tempo dele. Somos ainda todos no jardim da infância. E ainda bem que tem um grupo de orações para vibrar por ele. Abençoado, Que poderoso. gosta de mim. Poderoso. Ainda bem que estamos aqui. Olha, vai me dar placa, hein? Muito feliz. Quer falar? Fala. Eu não. Ah, Eu tô rindo. Muito feliz. Também chamados ditosos. São uma das mais belas inspirações da evolução espirituais. São moradas espirituais e materiais, ainda um pouquinho, que predomina plenamente. A matéria é mais sutil, os corpos são mais leves, mais harmoniosos, menos sujeitos às limitações e enfermidades que conhecemos. Há maior equilíbrio entre espírito e matéria, a matéria é menos densa e as necessidades físicas são menos pesadas. O progresso continua sempre, porém de forma serena, luminosa, pelo amor e pela sabedoria, não mais pela dor. Os espíritos compreendem profundamente a fraternidade. O trabalho é a expressão natural da evolução. O espírito trabalha com alegria, entendendo a sua função no grande equilíbrio universal. O serviço é vivido como oportunidade de criação, auxílio e expansão. O orgulho foi substituído pela humildade, a competição deu lugar à cooperação e a alegria pelo bem do próximo. Ambiente de grande beleza, equilíbrio e paz. A natureza expressa ordem, delicadeza e perfeição. Tudo vibra em sintonia com as leis divinas. O perispírito é mais luminoso e menos denso. Mundos celestes e divinos. Vamos chegar lá um dia. Vamos chegar lá. Eles são o ápice da jornada espiritual, o estado em que a matéria quase não exerce nenhuma influência,
onde os espíritos alcançarão a pureza moral e intelectual. Pensar nos mundos divinos é erguer os olhos da alma para um horizonte de luz infinita, onde o amor não conhece limites, onde a paz não é uma esperança, mas uma realidade permanente, um grau de sublime aperfeiçoamento. A vida flui como um cântico harmonioso, com uma perfeita sintonia entre criatura e criador. Mas a maior beleza desses mundos não está em sua paisagem. Por mais sublime que ela seja, está na transformação interior daqueles espíritos que ali habitam. São espíritos que venceram a si mesmo. Cada renúncia silenciosa, cada perdão concedido, cada lágrima suportada com fé, cada gesto de amor fraterno é um passo nessa longa ascensão. Somos espíritos imortais em viagem. Estamos a caminho. Um dia todos nós chegaremos lá. E quando esse dia chegar, compreenderemos que nenhuma luta foi em vão, que nenhuma lágrima foi perdida, e que Deus, desde o princípio, esteve nos conduzindo amorosamente em direção aos seus mundos de infinita luz. Que possamos sair daqui hoje com a certeza de que Deus não nos abandona nunca. Ele nos conduz pacientemente pelas estradas da evolução. Eu acho que não dá tempo para a música, não, né? Dá sim. Não, eu tentei colocar ela aqui e deu aquele eco, aí eu desliguei de novo. Mas vamos ver. Se não der, eu encerro. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, vem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade,
me faz.